tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos revisar os assuntos que trabalhamos no primeiro bimestre em matemática, certo? Vamos iniciar com os algarismos romanos. Os algarismos romanos são compostos de 7 letras e delas formam toda a numeração que conhecemos e ainda não conhecemos, os infinitos números, certo? Então, quais são as letras que formam a nossa numeração romana? É o I, que vale 1, o V, que vale 5, certo? O X, que vale 10, o L, que vale 50, o C, que vale 100, o D, que vale 500 e o M, que vale 1000. Olha, tá aqui embaixo, tá? Então, dessas letras nós formamos infinitos números. Lembrando que os múltiplos de 10, que são, vamos aqui, ó, pro quadro comigo, tá? O I, estão conseguindo observar? O X, o C e o M, eles podem se repetir até 3 vezes. Então, vamos lá. 1, 2i, 2, 3i, 3. Agora ficou uma dúvida cruel. Tia, eu só tenho até o 3 com o I. Depois eu vou ter só o 5. Como é que eu formo o 4? Vamos lá. Quando você repete os múltiplos de 10 até 3 vezes, o número seguinte sempre é o número 5, certo? É sempre um múltiplo, sempre é uma numeração 5. Então, como é que a gente pode fazer esse número? Eu pego o número menor, coloco na frente do número seguinte, do número maior. Então, eu tenho 5... Isso aqui é equivalente. Eu tenho 5 menos 1, que é igual a 4. Entenderam? A mesma coisa ocorre com o 9. Vamos lá. Eu tenho o 5, né? Que é o V. Tenho o 6, que é o V e o I. Lembrando, ó. Quando vem na frente, diminui. Quando vem depois, quando vem antes, diminui. Quando vem depois, aumenta. Então, um V e um I é 6. Um V e 2I é 7. Um V e 3i é 8. Quando chega no 9, eu não tenho 9 e não tenho como repetir mais o múltiplo. Eu tenho 10. Então, eu pego o I e o X. Então, isso equivale a 10 menos 1, que é igual a 9. Certo? Entenderam até aí? Então, se eu tiver um número 1234, eu tenho assim, ó, 1234, certo? Então, entenderam até aí? Pronto, tá fácil, certo? Vamos para nosso segundo assunto. O nosso segundo assunto é sistema de numeração decimal. O que seria isso? Nós temos ordens e classes, certo? A ordem é de 1 em 1 e classes é de 3 em 3. Eu vou formar 2 classes aqui para que vocês relembrem o que a gente já estudou, tá? Nós temos a unidade, começando sempre com unidade, dezena, centena. Temos a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Ó, nós temos esse lindo quadradinho aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. Sempre eu começo de trás para frente. As ordens é contada de uma a uma. E as classes é contada de 3 em 3. As classes das unidades simples. Não dá para entender muito não, mas qualquer coisa eu boto uma foto, tá? E a classe das unidades de milhar. Aí tem a classe das unidades de milhões, classe das unidades de bilhões e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho um número 3.788. Aqui, ó. 3.788. Como é que eu vou ler esse número? Muito fácil. Eu vou ler de acordo com as classes dele e a ordem. 8, 7, 3. 3 unidade de milhar, 3.000,
700, que é a unidade das centenas, e 80 das dezenas e 8 unidades. Unidade já está dizendo, é de 1 em 1, que a gente conta até 9. Dezenas é de 10 em 10. 10, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60 até 90. E a classe das centenas é de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500. Da unidade de milhar é 1000, 2000, 3000. Dezena de milhar, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Centena de milhar, 100 mil, 200 mil. Entenderam até aí? Tá claro? Então agora vamos para o valor relativo e o valor absoluto. Nós temos uma numeração de 0 a 9, não é isso? Esse valor é o valor absoluto dele. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o valor absoluto dele. O valor relativo depende da ordem onde ele está, certo? Qual é o valor absoluto de 7 nesse número aqui? 3.788. Vamos ao mesmo número, tá? O valor absoluto de 7 é 7. É o valor dele, 7. Qual é o valor relativo dele? Então, o 7 tá na ordem das centenas. Então, ele vale 700. Então, é só prestar atenção. Valor absoluto é o valor dele mesmo, não muda. É ele próprio. O valor relativo depende da ordem onde ele está. E a ordem é contada de uma a uma, de trás para frente. Ok? Entenderam até aí? Vamos continuar com o próximo assunto. Agora vamos estudar a adição. O que é a adição? A adição é o acrescento, da ideia de acrescentar, aumentar, juntar, tudo que aumenta, certo? Então vamos fazer uma continha de adição aqui, ó. Eu tenho 12 mais, sempre é esse símbolo aqui, uma cruzinha, que é o símbolo da adição, mais 36, certo? Sempre começam de trás para frente. 6 mais 2, 8. 3 mais 1, 4. 12 mais 36 é igual a 48, certo? Então, vamos sempre fazer uma adição de trás para frente, ok? E essa adição, vamos chamar essa continha aqui, a gente tem termos para classificar, tá? Parcela. A outra numeração é parcela. O resultado se chama soma ou total. Então, uma continha da adição começa de trás para frente, certo? E a ordem das parcelas, no caso, como é que chamamos cada numeração? É parcela. Parcela pode ter inúmeras parcelas. Eu posso ter aqui 20 parcelas, certo? São parcelas. E o resultado é soma ou total. Depois que a gente descobriu isso, o que é parcela, o que é soma, o que é total da adição, a gente vai aprender as propriedades da adição, que são quantas? São fechamento, propriedade comutativa, associativa, elemento neutro e fechamento, certo? Vamos começar pela propriedade do fechamento. É simplesmente a continha simples. 12 mais 36 é igual a 48. Se eu tenho uma conta assim, ela é um fechamento. A propriedade comutativa é aquela propriedade que eu tenho mais de uma parcela e mesmo eu alterando, o valor dela não se altera. Vamos lá. Eu tenho 6 mais 2 mais 3 é igual a 6 mais 2, 8, 11. Se eu fizer assim, 8 mais 3, 11, não é isso? Então, se eu fizer aqui, ó, 6 mais 2 mais 3. Então, aqui, ó, 6 mais 5 é igual a 11, certo? Propriedade comutativa, não se altera o valor quando eu troco as parcelas. A propriedade associativa segue quase o mesmo pensamento da comutativa, certo? Eles vão associar os termos diferentes, mas a ordem, mas o valor da soma não muda.
Tanto na comutativa quanto na associativa, a ordem não muda. A diferença é que na comutativa, se eu tenho aqui 6 mais 2 mais 3, que é igual a 11, eu posso colocar o 3 na frente, eu posso colocar o 2 na frente, certo? E o valor não vai alterar. E o valor sempre vai ser 11. Já na associativa, é aquele termo, eu vou somar esses dois e depois eu somo esse. Ou eu somo eles dois do final e depois eu somo esse e o valor também não se altera. O pensamento é quase o mesmo, só que na comutativa você troca a ordem das parcelas e na associativa você soma diferentes parcelas, certo? Agora vamos para a subtração. O que seria subtração? É justamente o oposto da adição. Se na adição eu junto, na subtração eu tiro, eu diminuo, eu retiro. Então vamos lá, vamos para uma continha, tá? Deixa eu fazer aqui um quadradinho. Então vamos lá. Eu tenho 12 menos 36, né? Vamos fazer o inverso? 36 menos 12. 6 menos 2, 4. 3 menos 1, 2. Vamos saber os nomes das ordens aqui, os nomes. Não é mais parcela, não é mais soma ou total. Agora é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. O que seria isso? Minuendo é o número maior, subtraindo é o que eu retiro e o resto ou a diferença é justamente isso que eu tô acabando de falar. É o que sobrou. É a diferença dos dois, certo? Entenderam até aí? Ótimo, vamos continuar.